Bom, shalom oficial aí, irmãos, a todos. É interessante que nós estamos aqui conversando sobre essa questão da leitura orante, né, da leitura em oração, o quanto que Deus trata, o quanto que o Espírito Santo encontra espaço em nos santificar dentro desse processo quando a gente se dispõe nesse sentido, né? E o que a gente vai estar dividindo aqui um pouco está nessa direção, né? Uma porque nesses dias, com tudo que nós temos convivido, né, dessa proximidade que nós temos tido com os judeus e tudo, a leitura que hoje eu tenho feito, ela é muito uma leitura questionativa, né? Não no sentido de provar ou não as coisas, mas no sentido de querer dar um passo mais profundo à leitura que previamente nós já tínhamos dado, né? E dentro dessa questão, nesses últimos dias, eu tenho questionado muito a oração do Pai Nosso, né? Que nós temos lá em Mateus 6, 9 a 13, que nós já conhecemos bem, e um ponto que eu gostaria, né, uma linha que a gente gostaria de compartilhar com vocês, é justamente a primeira, né? Na verdade, ele tem 7 pontos que ele nos orienta a direcionar nossas orações. A gente poderia até gastar tempo em cada uma delas, mas eu queria ficar na primeira, né? Santificado seja o vosso nome. E meditando nisso, nesses dias, eu tenho perguntado, por que que eu preciso orar para que Deus seja santificado? Deus já é santo, Deus já é Senhor de todas as coisas, Deus já tem toda a pureza por natureza, por identidade única dele. Então, o que a minha oração a ele, dizendo seja santo, o fará mais santo? Ou a falta da minha oração fará com que Deus se torne menos santo? Então, diante dessa questão, comecei a perguntar, a questionar, e a palavra que o Espírito Santo trouxe para tentar entender um pouco esse texto foi em Ezequiel 36, 22 a 23, que ele diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Então, quando a gente olha a grandeza de Deus, ela é manifestada na sua criação, né? Então, mesmo quando uma pessoa não conhece a Deus, mas fica maravilhado com o brilhar do sol, com o verde da natureza, com o voo dos pássaros, com o cantar dos pássaros, o andar dos animais, ele está louvando a Deus. Ele está reconhecendo essa grandeza. Às vezes um artista, né, em sua exposição, ele se põe como anônimo e passa a caminhar entre as pessoas que estão ali olhando as suas obras, somente para escutar e ver o quanto eles estão percebendo aquela obra, né? Alguém diz, que obra bem pintada, que boa escolha, que reflexo da natureza, e ele se dá por satisfeito, porque a obra reconhecida é o louvor ao Criador, é louvor àquele que o fez. Então, a grandeza de Deus, e o salmista fala isso muito bem, ela é manifesta na obra já realizada por Deus, está aí. Mas a sua santidade, ele tratou e selecionou e escolheu para ser percebida de uma outra forma, como ele diz aqui nesse texto de Ezequiel. A glória, a santidade de Deus é reconhecida nos olhos daqueles que veem o seu povo Israel. Ou, em outras palavras, quando nós estamos orando para que Deus seja santo, não é que nós estamos orando para que ele se santifique mais. Nós estamos orando para que o Espírito Santo opere na igreja, para que o Espírito Santo opere nas nossas vidas e nos transforme e nos faça semelhante a eles, para que os olhos daqueles que não conhecem a Deus reconheçam em nós a sua santidade, né? Reconheçam em nós que Deus é quem santifica, que é Deus quem transforma a vida do homem. Então, nesse propósito que nós temos nesse texto, eu vi assim a responsabilidade que Deus deu
ao encargo de Israel, ao encargo da igreja, de selar este reconhecimento da sua santidade. E para esses dias que nós estamos vivendo, se faz ainda mais necessário, né? Nós comentamos aqui do politicamente correto, o quanto o mundo tem entrado, o quanto a igreja tem sido confundida com muitas coisas, né? Nossos sistemas políticos tomaram a bandeira da religião, levaram para o campo político, e nós muitas vezes embarcamos nessas discussões, criamos muitas facções, criamos dissensões entre os nossos irmãos, e todas essas questões vão nos separando, vão nos tornando cada vez mais distante desse propósito central de manifestar a santidade de Deus, né? Então, acho que nesse ponto, nessa linha primeira que nós temos da oração do Pai Nosso, como primeiro passo aí, nós temos uma responsabilidade muito grande de colocar diante de Deus: manifesta a tua santidade por meio daqueles que testificam o teu nome. E ele não está dizendo aqui que vai ser reconhecido por aquilo que vocês falam, vai ser reconhecido por aquilo que vocês dizem, por aquilo que vocês escrevem. Ele diz, não, vai ser reconhecida nos olhos, né? Pelo ver. Então, não está falando do quanto nós ensinamos, do quanto nós mandamos mensagens, não, é o quanto nós vivemos. O quanto a santidade de Deus é identidade nossa, na nossa vida, na vida da igreja, na vida por aqueles que professam o nome de Cristo. Então, esta é a reflexão que eu faço hoje, né? Pondo aí como primeiro ponto a necessidade muito forte nesses dias de que Deus, primeiramente, santifique o seu nome na minha vida, que de fato eu seja reflexo à minha família, aos meus amigos, ao meu país, da sua santidade, da sua grandeza, da sua misericórdia, que Ele encontre em cada um de nós essa identidade, né? Então, santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja santificado por aqueles que olham para a igreja nesses dias, por aqueles que olham para as nossas vidas nesse dia. Amém?